Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Terapia Manual de Sucesso. Neste programa, eu vou te ensinar como se tornar um profissional de terapias manuais de sucesso, como se tornar uma referência dentro do assunto. Sou Cíntia Manabe e eu ensino profissionais de terapias manuais a resolver a dor nas costas dos seus clientes em menos de 5 sessões e a conquistarem a agenda cheia que sempre sonharam. E quando eu falo sobre profissionais de terapias manuais, eu estou falando com profissionais que amam as terapias manuais, que amam cuidar dos seus clientes. Então, os massoterapeutas, fisioterapeutas, acupunturistas, quiropraxistas, educadores físicos, profissionais da área de enfermagem, né? E hoje eu vou falar aqui para você sobre 4 passos iniciais para você fidelizar o seu cliente. E eu vejo muitos profissionais com muita dificuldade, né, em trazer o cliente de volta, em fidelizar o cliente. Tenho recebido mensagens, tenho falado com profissionais que estão com essa dificuldade, né, em fazer o cliente voltar, em fidelizar, né, esse cliente. E esse assunto é muito importante porque isso vai impactar diretamente na sua conquista de ter uma agenda cheia, uma agenda lotada, e isso é pesquisa. Isso é pesquisa, gente. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa pesquisa para você, mas o que acontece, né? Esse assunto é muito importante porque senão você pode ficar divulgando o seu trabalho aí em redes sociais, né? E eu não tenho nem ideia de quanto tempo pode levar aí da sua carreira para que você conquiste a agenda cheia, a agenda lotada que você sonha. E é por isso que eu vou falar sobre esse assunto hoje aqui para você, mas para você ter uma ideia, né? Quando eu cheguei na minha carreira, que eu tive 2, 3 meses de fila de espera para passar com o meu atendimento, eu nem precisei, né, de divulgação em redes sociais. É claro que hoje em dia a divulgação em redes sociais, ela é uma aceleradora sim, né? Só que você precisa entender esse assunto de fidelização, porque senão também não adianta você ficar divulgando, porque você não vai ter resultados significantes com isso, né? Por isso é importante você saber sobre essa questão de fidelização e muito mais que isso, né? Não é só fidelizar o cliente para ter uma agenda cheia, né? É sim também a gente conseguir manter essa agenda cheia durante a nossa carreira, né? Porque mantendo a agenda cheia, a agenda lotada durante a nossa carreira, a gente também você pode também pensar ainda em crescer ainda mais, se for, claro, o caso disso que você deseja. Isto não é uma aula de massagem, né? Estou te falando sobre você ser um terapeuta manual de sucesso. E você já deve saber que eu acredito que você já sabe que divulgar em redes sociais, né, é muito importante, isso pode te acelerar, né? Mas agora eu quero te falar sobre essa pesquisa, né? A pesquisa relacionada a esse assunto de fidelização, né? Até existe uma regra dos 80-20. E o que quer dizer isso, né? Que 80% do seu faturamento pode vir dos clientes fidelizados, né? E para mim, isso é uma verdade mesmo, isso fez parte da minha trajetória, continua fazendo parte da minha trajetória, tá? E por isso que eu tô te falando dessa importância mesmo sobre fidelização, né? Por quê? Porque as grandes empresas, né, utilizam muito essa teoria aí dos 80-20. Por quê? Porque realmente eu vejo isso na prática, eu vejo isso dentro do meu faturamento, né? Realmente foram os clientes fidelizados, né, que trouxeram o meu aumento, né? É claro que a entrada de clientes novos muito importante também. Só que é um peso muito grande, né, dentro, quando a gente fala da nossa parte financeira, quando a gente fala de ter mais clientes para atender. A gente vai juntando um montão dos clientes que a gente vai fidelizando e vai somando com os novos, né? Essa é uma forma de você chegar muito mais rápido
nesse processo realmente de se ter uma agenda cheia, uma agenda lotada. Isso eu te falei, né? Fez parte e faz parte da minha trajetória até hoje, tá? Então é muito importante que você entenda isso, gente. Estou seguindo aqui meu roteirinho, eu esqueço de falar as coisas, então eu vou seguindo para eu não esquecer, tá bom? Mas eu acho que muito mais importante, né, para a gente que escolheu uma carreira, para cuidar do nosso cliente, para ajudar o nosso cliente, para tirar o nosso cliente da dor, realmente, é claro, tudo é importante, né? A agenda cheia é importante, o retorno financeiro é importante, mas o retorno financeiro, ela é muito consequência mesmo do seu trabalho, né? Muito relacionado ao trabalho que você entrega, o seu atendimento, né? E isso está muito relacionado com esse processo da fidelização também. Então, realmente, assim, eu vejo que para mim, é claro, eu sempre almejei esse retorno financeiro um dia, mas realmente, quando não é só isso também, né? Antes disso, eu acho que o dinheiro vem como consequência disso, mas realmente assim é o feedback, que os clientes falam para mim depois do atendimento que realmente me dá, né, aquele gás, aquele alimento para a alma, né, que deixa o meu coração quentinho, que nos momentos de mais dificuldade que eu passei, quando eu ainda não tinha muito cliente para atender, ou às vezes nem atendia nenhum em um dia, né? Quando eu passei por essa fase, a gente já tem, né, o feedback do cliente, que já é muito bom, mas realmente hoje em dia, uma das coisas que mais me deixa feliz, e até essa semana eu recebi uma mensagem muito linda de uma cliente, né, dizendo assim para mim: ai, Cíntia, muito obrigada, porque você fez parte da minha transformação, né? Realmente essa questão de ajudar o nosso cliente no nível mais transformador, no nível onde você consegue levar o cliente, né, para uma qualidade de vida, para uma saúde, né, não somente em relação à dor que ele sente, né, muito, para mim, é o que me faz ainda estar dentro da sala de atendimento, estar com o meu cliente, né, porque a gente quer muito, quando a gente não tem muito cliente para atender, a gente quer muito ter uma agenda cheia, a gente quer muito ter o retorno financeiro, né? Mas aí, quando você chega nesse ponto, realmente se torna. Sempre foi importante, mas parece que fica mais importante ainda a gente poder ajudar de fato o nosso cliente de uma forma mais transformadora, né? E para quem gosta de cuidar, a gente a gente acaba percebendo que a gente não faz isso somente na nossa vida profissional, né? Mesmo na nossa vida pessoal, a gente acaba sempre buscando, né? Essas coisas mais que ajuda, mais que cuida, mais que transforma, mais que leva quem está do nosso lado mais além, né? Eu acho que para quem escolhe essa área da saúde, realmente existe uma paixão, um amor muito grande dentro disso, né? E se você acredita que para você ter uma agenda cheia, uma agenda lotada, né, é somente divulgar em redes sociais, né, sem ter o foco para esse assunto de fidelização, ou se você acredita que se você entregar um resultado mais rápido, um resultado mais eficaz, né, por exemplo, você dá resultado numa primeira sessão, que daí você não vai ter o cliente de volta, e aí você só vai ganhar por uma sessão, né? Ou se não, você não entende o porquê que o seu cliente não está voltando, né? Ou até mesmo se você acredita que porque você é um terapeuta homem, para você a carreira é mais difícil, porque cliente homem não gosta de passar com terapeuta homem, e cliente mulher não gosta de passar com terapeuta homem, né? Então, fique atento ao que eu vou falar agora aqui para você. Por quê, né? Porque eu vou começar a falar aí para você, então, caso você seja um terapeuta homem, eu tenho colegas e amigos de profissão que são homens e que têm aí uma agenda cheia, uma agenda lotada, que não estão dando conta de atender todos os pacientes, né? E aí você acha que
o cliente, ele vai... E isso serve tanto para a situação de terapeuta homem, como se você acredita que se entregar um resultado rápido e eficaz só vai ter aquele atendimento que o cliente vai vir, ou se você não está entendendo por que o seu cliente não está voltando, ou porque ele não está te indicando, ou se você acredita que só ficar divulgando em redes sociais é um caminho, né, para ter uma agenda cheia, independente desses motivos, dessas situações, não motivos, situações que eu acabei de falar para você, independente disso, né? E aí eu estava falando, se você for terapeuta homem também acredita, né? Ou essas 4 situações que eu falei, para pensar que se isso fosse uma verdade, não existia terapeuta homens com agenda que não estão cheias e lotadas, né? E eu conheço profissionais que estão dentro dessa situação tão desejada. Por exemplo, em relação também a você não saber o porquê que o seu cliente está voltando, ou porque ele não está te indicando, né? Isso também tem a ver. Você acha que o seu cliente, ele te procura por aquilo que você entrega, pelo seu atendimento como um todo, pelo resultado do seu atendimento, né? Realmente, quando você se torna uma referência dentro de um assunto, você tem um atendimento como um todo, de uma boa qualidade, né? Quando eu falo como um todo, porque tem várias coisas envolvidas, vários pontos importantes envolvidos quando a gente fala em fidelizar um cliente, mas aqui hoje eu vou passar os 4 iniciais, mas é fato que o cliente, ele acaba procurando por você, pelo profissional que você é. Você passa a ser uma pessoa que faz uma diferença para a vida dele, uma pessoa que ele pode contar com você dentro das dificuldades dele, né? Então é disso que eu estou falando para você, porque quando você trabalha dessa forma e quando você realmente atende as necessidades pelo qual o cliente veio te procurar e você passa a entregar ainda mais para ele, você começa realmente a se tornar uma pessoa de significância, né, para ele. E aí ele não te larga mais, né? Quem fideliza cliente, né? Tem cliente aí, dependendo do tempo de carreira, por exemplo, eu tenho cliente que está comigo desde 1999, né? Que é meu cliente até hoje. Então, queria que você pensasse a respeito disso, né? Caso você acredite numa dessas 4 situações, queria que você refletisse a respeito desse assunto, tá bom? Então, uma coisa também que eu queria falar para você é que dentro da minha carreira, eu não fiquei esperando o cliente vir até mim, né? O que eu pensei para que eu me tornasse uma profissional, onde eu conseguisse alcançar aquilo que um dia eu já fui frustrada, ou aquilo que um dia já me trouxe muita dificuldade na minha vida, porque eu queria ter um reconhecimento profissional de verdade, eu queria ter uma agenda lotada de verdade, eu queria ter um retorno financeiro de verdade na minha vida, né, em relação à minha profissão. E de fato, o que eu percebo que eu fiz de mim, né? Porque eu nunca esperei que as coisas acontecessem para mim, e sim, eu ia em busca das coisas, de eu fazer com que as coisas acontecessem, e não eu esperar que algo acontecesse para mim, e sim eu fazer acontecer, né? E é fato que eu acabei fazendo de mim uma oportunidade, né, pro meu cliente, né? Eu já escutei muitas pessoas me dizerem assim: ah, Cíntia, porque você teve sorte, né? E aí eu penso, nossa, sorte, né? Porque quando as pessoas te veem bem, elas acabam não sabendo o que tem por detrás, né, dessa trajetória, da minha história. Parece que foi tudo muito fácil e que eu não sofri e que eu não tive dor nenhuma, mas não, eu tive todas as dores e todos os sofrimentos que eu vejo que meus colegas de profissão passam, né? Então eu falo, e qual foi a diferença? Eu fiz de mim uma oportunidade para o meu cliente, né? E não, para mim, eu posso até dizer, foi sorte mesmo, mas o que significa sorte para mim? Sorte para mim é quando você seria a capacidade somada
com a oportunidade daquilo que você pode oferecer para aquela pessoa que está te procurando. Então, eu percebi que eu me tornei uma profissional onde eu estava capacitada para atender aquilo que o cliente precisava, né? E aí isso dá match, né? E aí faz com que o cliente venha até você, daí você dá um resultado para ele, você faz um bom atendimento, e aí ele acaba não te largando. E aí, é claro, existem outras estratégias que a gente pode fazer para trazer o cliente de volta, né? Mas não é esse foco hoje aqui. Eu quero te dar os 4 passos iniciais. Pode ser até que eu passe rapidamente por esse tema hoje, mas é muito importante que você entenda que você precisa ser uma oportunidade para o seu cliente. Assim, já há muitos anos da minha vida, eu não tenho uma preocupação, será que eu vou ter cliente para atender, né? Por exemplo, minha carreira eu construí ela toda em São Paulo, e faz poucos anos que hoje eu moro em Porto Alegre, e quando eu vou a São Paulo para atender na clínica, antes da pandemia, por exemplo, eu comprava passagem para 2, 3 meses, sem aquela preocupação, né, de, será que eu vou gastar com passagem e aí eu não vou ter meu retorno financeiro, porque não vou ter cliente para atender? Não, né, a gente tem uma tranquilidade. Então, pensa nisso, gente, se você se torna uma oportunidade para o seu cliente, você se liberta de ter a preocupação de, será que eu vou ter cliente para atender? Já faz anos da minha vida que eu não tenho essa preocupação se eu vou ter cliente para atender, mas o que eu quero que você entenda quando eu digo sorte é capacidade, mais a oportunidade de estar preparado para oferecer aquilo que aquela outra pessoa que está do outro lado precisa, né? Eu quero que você entenda que capacidade não significa que eu nasci sabendo. Eu quero dizer a capacidade de aprender, porque tudo o que eu me tornei dentro da minha profissão, eu nada nasci sabendo, né? E sim, eu me coloquei na posição de sou capaz de aprender, né? E aí, realmente, quando você se coloca na posição, eu sou capaz de aprender, né? Porque, às vezes, se a gente pensa assim, mas eu não sou capaz, porque às vezes bate um medo, bate uma insegurança, eu já senti muito isso, porque eu não me achava capaz. E aí, quando você pensa se você é capaz ou não, você pode paralisar e não sair do lugar, porque eu já me senti assim. E aí, qual é a grande chave, a grande pérola, né? Foi quando eu me coloquei na situação de que sim, que eu era capaz de aprender. Eu não precisava ser capaz de fazer aquilo, eu precisava ser capaz de aprender. E o ser capaz de aprender é o que até hoje eu coloco em prática na minha vida. Porque tem um monte de coisa que hoje eu escolhi fazer e que eu não sei fazer, mas eu não sei fazer muitas coisas. Por exemplo, eu aqui falando no vídeo para você, não tenho grandes habilidades com tecnologia, com botões, com olhar várias coisas ao mesmo tempo, não tenho capacidade de falar assim numa live super à vontade. Eu percebo que eu estou cada vez melhorando um pouquinho, mas eu me coloquei numa posição de capaz de aprender a fazer aquilo que eu não sou boa, né? E tá tudo bem, né? É exatamente essa minha atitude de me colocar numa situação de sou capaz de aprender para poder chegar onde eu quero, para poder realizar meus desejos, meus sonhos. E quando a gente vai atingindo um sonho, você vai criando novos sonhos, né? E isso vai te empoderando cada vez mais, porque você vai ficando mais seguro, né? Você vai ficando mais confiante em você mesmo. Só que essa confiança, ela não nasceu da noite para o dia. Ela pode ser rápida, tá? Porque hoje eu vejo que quando eu me coloco numa situação de capaz de aprender, tem coisas que eu desenvolvo uma habilidade muito rápida, depende do foco e do quanto eu me dedico para aquilo, né? Hoje em dia a gente tem muita coisa, muita ferramenta na mão que nos dão muita velocidade, até mesmo em desenvolver as nossas habilidades em qualquer âmbito, em qualquer assunto da vida, né? Então, pensa nisso que eu tô te falando para você. É uma libertação quando você se torna a oportunidade para o seu cliente, porque você
não precisa ir atrás de cliente, é o cliente que vem atrás de você, né? Realmente, para mim, isso foi libertador e é como hoje eu me mantenho dentro da minha carreira, como eu consigo, né? Toda vez, hoje em dia, quando eu vou para São Paulo para atendimento, eu primeiro vejo a data que eu consigo ir, vejo os horários que eu consigo atender e aí depois eu entro em contato com o meu cliente para agendamento, né? Eu não agendo primeiro e depois eu vejo se eu vou conseguir. Não, é o contrário, por quê? Porque é isso, gente, é se tornar uma oportunidade para o cliente, pensa nisso. Isso é libertador e eu falo para você com muita segurança, porque realmente é o que aconteceu na minha vida mesmo, né? Então pensem a respeito disso. Então agora eu vou falar para você sobre os 4 passos iniciais para você fidelizar o seu cliente. E aí eu coloquei como primeiro passo para você, muito importante, fundamental, resolver o problema. Ou seja, o cliente, ele vem nos procurar, ele sempre tem uma queixa principal, né? Ele sempre chega com alguma queixa, né? Isso no caso de uma primeira sessão, um primeiro contato com o cliente, né? Geralmente ele vem nos procurar com alguma queixa. É claro que depende muito do foco do seu trabalho, né? Porque o cliente pode vir sem queixa, no sentido de um objetivo prazeroso, como por exemplo, eu vim só relaxar, né? Ou eu vim só para soltar mais a minha musculatura e não necessariamente ele tem uma dor. Então depende também do foco do seu trabalho, né? E aí, então aqui, para você não errar, então assim, em primeiro lugar é você saber que você tem que resolver aquilo, entregar aquilo, na verdade, eu acho que seria entregar aquilo que o seu cliente veio procurar, né? É que eu falei resolver problema porque dentro dos meus atendimentos eu trabalho com foco de resolver o problema, né? Mas é o que eu falei, pode ter outros profissionais que trabalham com outros focos e não existe melhor nem pior, existe a maneira como você escolheu trabalhar, né? Então, num primeiro momento é você entregar aquilo que o seu cliente veio procurar, né? E para que você não erre nunca, nunca, para que você não queime o seu filme profissional, né? Vamos dizer assim. O que é importante num primeiro contato, num primeiro atendimento com o seu cliente, né? Você ver se aquilo que ele veio procurar está alinhado com aquilo que você pode entregar, né? Então, não tem problema nenhum se hoje você atua com o alívio da dor, né? E alívio da dor é diferente de resolver a dor, né? Então, se você trabalha com alívio da dor e ele veio e ele está com uma dor, por quê? Porque de repente essa dor com o que você atua, dependendo do tipo de causa dessa dor, você pode, né, dar um resultado. Então você tem que ter a clareza de você como profissional, quais são os casos que você consegue o resultado, quais os casos que você não consegue o resultado. E antes de pôr a mão, antes de começar a atender, de tocar no paciente, você tem que ser muito claro com o seu cliente daquilo que o seu atendimento oferece, né? Então, por exemplo, por quê? Porque quando você tem claro e você fala para o seu cliente, né? Então, vamos supor que eu seja uma terapeuta que dou um alívio de dor, né? E aí eu pego um caso mais complicado, um caso mais grave. Antes de você começar o atendimento, você fala para o seu cliente, olha, eu vou conseguir aliviar a sua dor, né? Mas talvez eu não consiga chegar no resultado que você deseja, né? Por quê? Porque o cliente, quando ele vai te procurar, ele quer que você resolva, entende? E ele vai com essa expectativa, isso é o mínimo que ele espera de você. Então, o que acontece? Se você não é transparente com ele, chega no final do atendimento, ele pode chegar a uma conclusão de que você só aliviou, ou tipo assim, ele pode pensar, ele não é tão bom, não era isso que eu estava querendo, ele não, de fato não resolveu, né? Mas quando você orienta o seu cliente antes de colocar a mão nele, ali
se você tem esse tipo de atitude, você ganha credibilidade, de transparência, de honestidade com aquele cliente, né? Então, é um exemplo, tá bom? E aí, eu coloquei um outro exemplo aqui, vamos supor que você resolve o problema, e aí você resolve o problema dele e ainda entrega mais do que ele veio procurar, né? Então, aqui, se você tiver medo de fidelizar, é o caso quando eu te falei que se você acredita que entregar um resultado rápido e um resultado eficaz para o seu cliente, você pode perder esse cliente, ele pode não voltar mais. Então, vou te falar como que você pode fazer. Se você já resolve o problema, se você já entrega a mais dentro do seu atendimento do que ele veio procurar, então você resolveu ali, né? Então, uma sessão, pá, resolveu. Já tirou a dor. O que é principal? O principal é você fazer o seu cliente olhar para o que você, como profissional, pode entregar para ele que já está fora da queixa principal dele, que às vezes pode estar relacionada e às vezes não está relacionada. Mas não é assim, por exemplo, o cliente veio e aí o objetivo dele, que eu tirasse a dor dele, que eu resolvesse essa dor dele, né? Porque para mim, tirar e resolver a dor também é diferente. Por quê? Porque tirar a dor é uma coisa, é fazer com que o cliente não sinta a dor. Mas resolver a dor, de uma forma bem resumida aqui, resolver a dor para mim significa eu tirar essa dor, mas de uma maneira muito consciente, sabendo que eu não estou prejudicando o meu cliente e também entregando para ele o que foi que a raiz, o que tem por detrás dessa raiz dessa dor, é entregar essa visão para ele e dar um caminho para ele poder não fazer isso novamente, né? Para não colocar isso novamente, colocar o meu cliente novamente nesse caminho, fazer uma transformação nele para que ele siga novos caminhos onde ele vai conseguir algum benefício melhor dentro do mental, emocional, físico ou tudo junto e misturado, né? Então, é isso. Para a gente fidelizar, você, além de tirar a dor, você precisa resolver esta dor entregando a mais para o seu cliente. E aí é onde, se você trabalha com outros tipos de técnicas e de serviços, você oferece aquilo que realmente de fato é íntegro e que faz sentido para o seu cliente, não somente vender por vender, ter um fundamento de muito valor de acordo com aquilo que você está vendendo para o seu cliente como uma outra alternativa, de repente um outro tipo de terapia que você também atende, mas o que de fato isso vai trazer de benefício para o seu cliente, né? Se coloca no lugar do cliente e pensa, né? O que eu, como cliente, gostaria de receber se eu fosse ele, né? Porque a gente vai estar no acho, porque ainda no acho não significa que realmente é de fato. A gente só tem certeza quando a gente escuta do nosso cliente de fato o que é, né? Então, mas a gente, para fidelizar, a gente tem que dar possibilidades para o nosso cliente, mas possibilidades com integridade, com fundamento, de você vender um serviço que realmente faça sentido para aquele cliente, de acordo com o que ele realmente tem como valor na vida dele e que vai beneficiar a saúde, seja física, mental, emocional, né? Ou tudo junto, tá bom? Então, lembra disso, é fundamental que você resolva o problema e você aí, para resolver esse problema, se caso você não resolve esse problema, então, no mínimo, ser transparente com o seu cliente, tá bom? E aí, um segundo passo inicial que eu coloquei como fundamento para você fidelizar o cliente é sobre esse entregar a mais, né? Por quê? Porque mesmo que ele já não tenha mais o problema que ele veio te procurar, ele vai voltar. Então, eu vou te dar exemplos na prática que daí fica mais fácil você entender. Então, vamos supor,
O seu cliente, ele veio procurar alívio de dor, ele não veio procurar resolver a dor, né? Por quê? Porque às vezes o motivo, a causa foi um estresse que ele passou naquele dia, ficou um pouco mais nervoso e fez uma dorzinha muito leve, que quase nem está incomodando ele, mas tem uma dorzinha. E aí ele quer o alívio dessa dor, ou ele tá com muita dor, mas se aliviar para ele já tá bom. Às vezes ele pode até estar num caso muito grave, mas, e aí de tanta, entre aspas, aí sofrência que o cliente tá, ele vai aceitar o alívio, porque já é uma boa entrega dentro de um tratamento, né? Não como produto final, mas para uma primeira sessão tá ótimo já proporcionar esse alívio. Então, vamos supor que tem que ser uma situação onde ele veio buscar o alívio da dor e você entregou o alívio da dor, né? Ou seja, primeiro objetivo principal atingido com o cliente, certo? Só que aí, se você tiver uma massagem mais ou menos, ou sua massagem não for tão boa, o que acontece? Esse cliente pode ser que não volte mais, né? E aí tem muito uma coisa, se o cliente ele já foi em outros lugares e ele já passou com outros profissionais, naturalmente a memória dele vai puxar a experiência anterior dele. Então, se você faz a entrega da resolução do objetivo pelo qual ele veio te procurar, ok, parte 1, ok. E aí você tem uma massagem maravilhosa, incrível, deliciosa, o que acontece? Ele não vai esquecer de você, porque ele amou a sua massagem. E aí, ele não precisa ter dor para ele voltar. Aí você fideliza o cliente, porque ele pode voltar somente pelo prazer de receber uma massagem, né? Eu posso te falar isso, por quê? Porque eu quando eu digo, tô dando alta para você, não precisa vir mais, né? Já resolvemos o seu problema, você já sabe, e não precisa, né? Então, eu até brinco com alguns clientes, eu falo assim, deixa esse espaço da agenda para eu atender pessoas que estão precisando mais que você. Você agora já está bem. Ah, Cíntia, mas eu gosto tanto da sua massagem, porque sua massagem isso, massagem aquilo. A pessoa não quer deixar de vir com você. Por quê? Porque você conquistou ele por um outro motivo também, né? Então pensa, se você trabalha com massagem, a sua massagem tem que ser maravilhosa, tem que ser muito gostosa, a experiência para o cliente tem que ser muito boa, porque você, num primeiro momento, num primeiro contato, você atinge o objetivo dele, né? E vamos supor, às vezes o cliente vem sem nenhum objetivo, né? Não tá com dor nenhuma. E aí, se você tem uma massagem incrível, você vai virar uma referência para ele dentro de uma massagem incrível, por exemplo. Então, isso ajuda a fidelizar. Só que, é claro, quanto mais resultados de diferentes níveis você entrega, e aí é óbvio que vai ficando tudo muito mais fácil para você, né? Então, esse segundo ponto aí que eu coloquei para você é sobre o entregar a mais, né? E mesmo que ele não tenha problema, ele vai voltar para você se você tiver alguma outra coisa que você faz dentro do seu atendimento, a sua própria ferramenta de trabalho. Você não utilizou a massagem para dar o alívio de dor? Então, mas a sua massagem não pode ser qualquer massagem, né? Porque o cliente que já foi em outro lugar, ele vai lembrar das experiências melhores ou que ele gostou mais, que ele gostou menos, né? Agora, se ele nunca foi em nenhum lugar, daí ok, aí você já tá mais na vantagem, porque vai ser esse o referencial dele. Só que a partir do momento que ele for em outro lugar e de repente o outro lugar for uma experiência melhor para ele em termos de resultados, em termos de sensações e de vivência que ele teve ali com você, ele vai deixar de passar com você. E aí você já perdeu o cliente, tá bom? Então lembra disso. E aí, uma outra situação, é essa situação de quando a gente entrega o resultado e você entrega o a mais e como que você pode fazer ele voltar. É esse exemplo que eu te dei agora anteriormente, quando eu falei do entregar resultados, resolver o problema, né? Então,
Eu vou te dar um exemplo um pouco mais detalhado para ficar claro aí para você, caso você já entregue realmente um resultado de muito valor, um resultado muito bom para o seu cliente, sem colocar o seu cliente fora de risco, né? Eu acabo vendo que muitos profissionais ainda não têm essa consciência porque às vezes tira a dor, só que tirou a dor deixando a saúde do cliente mais deficiente, né? Então eu estou falando dentro de um quadro onde a gente não coloca e não diminui a saúde do cliente, é nesse sentido, e também de você poder ajudar a transformar alguma coisa em relação à saúde, à vida do seu cliente, tá bom? Então, por exemplo, o paciente veio com dor, aí tirou essa dor. Então, vamos pensar em uma dor nas costas, mais especificamente, pode ser qualquer parte da coluna, né? Seja cervical, torácica. Vamos pegar uma dor comum, uma dor na lombar. Aí o cliente chega com dor na lombar, vamos pensar uma dor grau 10 de dor, e aí você numa primeira sessão deu aí de 90% a 100% de resultado para esse cliente. E aí você pode ter o receio, e agora? Né? Como é que eu vou fidelizar esse cliente? Como é que eu vou trazer ele de volta? E aí você, sabendo realmente de fato o que aconteceu para que ele tivesse a dor lombar, e às vezes essa dor lombar, ela pode estar relacionada com alguma outra coisa, como por exemplo, algum fator emocional do cliente, e ele não sabe que emocional interfere em dores, por exemplo, e aí você trabalha essa parte emocional, você com uma coisa mais técnica mesmo, resolveu aquela dor, mas você percebe durante o atendimento, por exemplo, vou dar um exemplo, ou melhor, melhorei o exemplo do que eu estava pensando para você aqui. Então, paciente com dor lombar, a gente resolve a dor lombar numa sessão em 90%, 100%, por exemplo, e a gente percebe naquele primeiro atendimento que aquele cliente, ele sofre de um nível de ansiedade muito alto, né? E aí você entende o porquê que ele fica ansioso e entende o que isso reflete no corpo dele, e você trabalha com alguma ferramenta que entrega a ele, aí você pode... você vai colocar isso, né, de uma forma onde o paciente, onde você vai conseguir o olhar do paciente sobre aquela questão da ansiedade dele, e aí você pode sugerir para ele, olha, se você quiser, né, eu trabalho com isso também, posso te ajudar nisso, né? Mas veja bem, gente, esse negócio de transparência, integridade e oferecer uma outra coisa para o cliente sempre tem que ser com alguma coisa de muito valor e que faça sentido para a vida dele, que seja importante e que prejudique o nosso cliente dentro da saúde mental, emocional ou física de alguma forma, tá bom? Então, isso é uma forma que você pode fidelizar, e mesmo que você dê resultado numa primeira sessão, você pode tranquilamente trazer esse cliente de volta. E aí, vamos supor que esse mesmo exemplo que eu dei, e aí você não tem uma outra ferramenta, uma outra técnica que você trabalha, né? E aí, vamos supor, você deu um super resultado numa primeira sessão, ele não vai precisar voltar mais. E aí, entra nesse mesmo exemplo que eu te dei da massagem. Mas vamos supor que o tempo que você estava atendendo não foi um tempo bom, onde você pôde, de fato, mostrar a massagem maravilhosa e excelente que você faz para ele. Aí, o que você faz? Você fala assim, olha, hoje eu foquei, né, totalmente a dor que você tinha. E aí, como a gente já resolveu isso, e eu confesso para você que eu gostaria de poder ter te atendido com uma massagem mais prazerosa, né? Não somente você vir aqui somente pela dor, né? Porque a massagem, e aí é falar do benefício da massagem, do benefício do shiatsu, né? Então, explicar, olha, o shiatsu isso, o shiatsu aquilo, ele te traz benefício disso. E eu não tive tempo para realmente fazer toda a massagem que eu gosto, porque eu foquei muito para a resolução da sua dor, né? Então,
não deu tempo de eu caprichar tanto assim na massagem para você ver como é tão gostoso. Então eu gostaria de te dar uma massagem de presente. E aí você presenteia o cliente, né? E aí você pode escolher as suas opções de acordo com o momento que você está dentro de uma agenda, né? Então, se você tem quase nada de cliente, então eu sugiro que você realmente dê de presente. Mas se você já tem uma agenda mais ou menos, o que você pode fazer? Você pode sugerir para o cliente esse atendimento, por exemplo, da massagem, e você pode dar, por exemplo, aí 50% de desconto do seu valor. Para quê? Para você divulgar o seu trabalho, tá bom? Mas, dependendo também, mesmo que você tenha uma agenda média, se quiser dar uma de graça, o importante é você trazer o cliente para você. E para isso ele precisa conhecer o seu trabalho. Então, por isso que a cada atendimento tem que estar muito claro para você qual o objetivo que você vai ter dentro daquele atendimento, né? Se é resolução de dor, né? Se ali você já está entregando o resultado que ele veio buscar e aí pode ser que ele não venha mais, e aí a estratégia ela tem que acontecer ali, né? Por quê? Porque se ele não voltar mais ou ele demorar para voltar, você tem que já amarrar uma estratégia ali onde você deu resultado para você trazer ele de volta para você, tá bom? E aí, um terceiro passo, como passo inicial para fidelização, é você realmente focar os benefícios do que o seu serviço oferece, né? Então, deixa eu ver aqui que eu anotei. Ah, tá. Eu coloquei isso para você, por quê? Então, vamos supor, né? Tem a ver isso com o que eu acabei de falar, mas eu quero aprofundar um pouco mais, né? E aí, quando você consegue mostrar o benefício, ou seja, o cliente veio te procurar e ele trouxe um problema para você, e aí eu disse para você que não dá para você não entregar aquilo que ele veio buscar. Por quê? Porque senão vai gerar uma frustração no seu cliente, né? Então, vamos pensar no caso de uma sessão que ele veio te procurar e você já entregou o resultado na primeira sessão, como esse exemplo que eu acabei de te dar. E aí, como que você pode fazer para o seu cliente retornar? Eu já disse também, né? Mas aí também eu queria enfatizar essa questão do foco que você tem que dar no benefício que o seu trabalho oferece, com transparência, sinceridade, integridade, com um atendimento de muito valor, né? E aí você pode pensar assim, né? Para eu fidelizar esse cliente, né? O que eu posso fazer? Então, e aí eu trouxe esse assunto agora como um terceiro passo, por quê? Porque você pode pensar assim, eu cobro sessão individual, eu faço pacote, eu faço plano de mensalidade, né? Então, na verdade, não importa se você vai fazer o individual, de pacote ou um plano de mensalidade, não importa qual é a opção que você escolha, mas é fato que cliente fidelizado, tirando a sessão individual, que é preço fixo, né? Então, quando a gente fala de pacote, plano de mensalidade, o que é mais importante para você fidelizar esse cliente? E você tem que lembrar que cliente fidelizado é cliente fiel, cliente que está com você, que vai se tornando um cliente fiel cada vez num tempo maior. Então, falei para você que tem um cliente aí fidelizado de 20 anos, de mais de 20 anos. Você pode ter cliente fidelizado de 1, 2, 3, enfim, né? De acordo com o tempo de convívio que o cliente te procurou, você vai fidelizando seus clientes. E aí, cliente fidelizado, se ele é cliente fiel, ele tem que ganhar algum benefício, né? Então, eu gosto muito desse pensamento do pacote e do pensamento do plano, né, de mensalidade. Mas assim, entenda que quando você entrega realmente um atendimento de muito alto valor, não no sentido do preço, mas no sentido daquilo que você entrega em todos os sentidos de um atendimento,
o cliente, ele não se importa se ele vai pagar com desconto, sem desconto, se é pacote ou não é pacote, né? E até legal, lembrei de um relato de um cliente meu, que ele disse assim para mim, Cíntia, eu gosto de fechar o pacote, porque o pacote me dá a segurança de que você vai ter tempo para mim, que você vai me atender. Gente, olha como é diferente, né? Como o valor do significado vai mudando tudo na vida, né? Olha o significado para a gente como profissional de um cliente que te procura só porque ele quer o desconto, ou de um cliente que ele quer fechar um pacote com você porque ele tem receio de que você não tenha horário para que você atenda ele, né? Você vai para um outro nível de significância para o seu cliente, né? Você desperta sentimentos nele e em você. Para a gente como profissional, gente, não tem preço isso, sabe? Quando ele me disse isso, nossa, eu até achei interessante, porque eu nunca tinha pensado nisso, né? Que um cliente gosta de fechar um pacote comigo para garantir que eu vou ter tempo para atendê-lo, porque daí eu estou assumindo um compromisso se ele está me pagando um pacote adiantado, certo? Então, realmente, o nível da significância das coisas vai mudando muito, né? Mas é claro que todo cliente gosta de desconto, né? Eu gosto, você gosta, todo mundo ama desconto, né? E o cliente que ele é fiel, ele tem que ter algum benefício por isso, né? Então, é lógico, existem outras maneiras, outras coisas para fazer para fidelizar, mas eu estou dizendo que isso são coisas básicas e fundamentais e que não pode deixar de acontecer, tá bom? E aí, agora, né, falta eu falar para você sobre o... desculpa, antes de eu ir para o quarto passo, estava esquecendo de falar de uma outra situação, né? Agora, na situação, vamos supor que o paciente, a gente não resolve tudo numa primeira sessão, então ele precisa de um pouco mais de sessões, né? Então, ele vai precisar de retorno. Então, quando você entrega um resultado e ele percebe já esse resultado e ele sabe que você conscientiza que ele precisa retornar para a gente dar continuidade no tratamento, isso também é uma forma de fidelizar. Por quê? Porque ele vai estar retornando, mas para isso ele precisa ver que a cada sessão ele está evoluindo, porque senão pode ser que ele desista de continuar, tá bom? E aí, lembra, né? Chega no final da sessão, você pode, no caso, quando você sabe que ele vai precisar de mais sessões, você pode perguntar para ele. Então, você pode perguntar para ele se ele quer pacote ou plano de mensalidade. No caso dele, você conseguir oferecer e ele topar um outro tipo de serviço que você oferece, ou como também quando você já sabe que ele vai precisar de mais sessões, né, para o tratamento dele. Mas o ponto é que se você não entregar algo significante logo numa primeira sessão, ele vai se sentir inseguro, até mesmo às vezes de fechar um pacote, tá bom? E aí, o quarto passo, para você fidelizar o seu cliente, o quarto passo inicial, se o cliente ele não está voltando ou ele não está te indicando, né, se ele não manda outros clientes para você, você precisa descobrir o que você está fazendo ou o que você está deixando de fazer, né? Então, num primeiro momento, uma das coisas que você pode fazer é entrar em contato com esse cliente, perguntando como que ele ficou depois do atendimento, perguntando para ele sobre o seu atendimento, tá bom? Mas tem gente que pode não te responder, porque tem gente que não gostou e não vai nem te dar bola. Isso pode acontecer também, né? Ou acontecer alguma coisa que ele não gostou mesmo, e aí tem uns que falam, tem uns que não falam, certo? Então, você precisa fazer uma análise de si mesmo, né? Você se pergunta, você colocar aí somente para funcionar onde eu estou errando, né? Ou não é onde você está errando, o que eu estou deixando de fazer, né? E aí, quando eu estava elaborando essa live para você, esse conteúdo,
O que que acontece? Me veio essa frase na cabeça e eu deixei aqui para te falar. Porque isso faz muito sentido na minha vida e eu percebo que isso me leva a um crescimento e aí em qualquer área da minha vida, tá bom? Seja profissional, seja financeira, seja familiar, seja com os amigos, enfim, seja na minha parte mais espiritual, em qualquer coisa. O crescimento, ele melhora quando você melhora aquilo que você já faz. Este é um ponto para você crescer em qualquer área da sua vida. Então, você vai crescer mais em determinado assunto quando você melhora ainda mais aquilo que você já faz bem. Esse é um ponto para crescimento. E o outro ponto para o crescimento é quando você melhora aquilo que você não faz, né? Ou seja, não seria melhora, né? Seria quando você passa a fazer aquilo que você não faz e aí sim depois você melhora isso, né? O segredo tá em a gente preencher as lacunas que a gente tem dentro da gente, né? Que são as coisas que a gente já sabe que precisa melhorar e também potencializar aquelas coisas que a gente já sabe que faz muito bem e também aprender a ver os pontos cegos. Aprender a ver os pontos cegos é mudar, fazer aquilo que você ainda nem sabe que precisa, tá bom? Então, eu queria encerrar esse vídeo aqui de hoje, aqui com você, te falando isso, né? Então, guarda isso. O seu crescimento, ele vai vir de você melhorar ainda mais aquilo que você já faz muito bem, e o seu crescimento vai vir de você fazer aquilo que você não faz e depois que você passar a fazer, você ainda melhorar isso que você aprendeu. Isso em qualquer coisa da vida, tá bom? E aí é isso, é você aprender a preencher as lacunas que existem dentro de você, como também você se abrir para enxergar os pontos cegos, para você passar a fazer aquilo que você não sabe que você precisa fazer. Tá bom, pessoal? É isso que eu tinha para falar hoje aqui para você. Até a minha próxima live, o meu próximo vídeo e meu toque de abraço para você.